Fala galerinha do terceiro ano do ensino médio, aqui quem vos fala é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa primeira aula. Beleza pessoal, vamos lá, o primeiro capítulo diz o seguinte: a palavra e a imagem, a palavra e a imagem. Bom, a gente vai tratar nesse capítulo aí de como que o texto surge nas artes visuais, na arte sequencial, na arte pública e no teatro. Dando uma olhadinha nessa imagem aí, nessa obra de arte, né? Escrito em inglês aí, ó, parece uma pichação, né? Mas não, é uma obra de arte, tá? Apesar de ser uma pintura em parede. Chama-se essa obra Linguagem Não É Transparente, que é justamente o que está escrito aí em inglês. Essa obra é de Mel Bochner, foi feita em 1970, tem 91 centímetros aí por 123 centímetros, tá? Então a gente vai entender um pouquinho quem é esse artista, para a gente poder começar a compreender a obra de arte dele. Bom, pessoal, Mel Bochner, ele nasceu em 1940, tá? É um artista conceitual americano, depois eu explico o que é arte conceitual. Ele recebeu o BFA em 1962. BFA é como se fosse um diploma de graduação padrão para os estudantes de artes, tá? E depois o doutorado, né, em Belas Artes em 2005, tá? Hoje ele mora em Nova York. Ele ganhou reconhecimento bem precoce, tá? Depois ele saiu da cidade dele natal, que é Pittsburgh, e foi estudar filosofia em Chicago. E depois ele se mudou para Nova York em 1964. Ele trabalhou como guarda no Museu Judaico, que ele era judeu. Em 66 ele foi lecionar, tá, arte, na história da arte, na verdade, na Escola de Artes Visuais de Nova York. Então, como eu disse, ele era judeu, né? Ele trabalhou esse tema, temas judaicos, ele explorou esse tema em seus trabalhos. Depois, na década de 60, ele desenvolveu algumas estratégias de exposição, antigamente meio estranhas, mas hoje tidas como certas, né? Incluindo aí o uso das próprias paredes das galerias de artes como tema do seu trabalho, tá? E o uso de documentação fotográfica e obras efêmeras. Efêmeras é que ficam um tempo, né? Depois elas se desfazem. E também performances corporais, tá? Ele começou a fazer pinturas no final da década de 70. Em suas pinturas vão desde trabalhos extremamente coloridos, né, contendo palavras, como esse que a gente viu aí na nossa apostila, até trabalhos mais claramente ligados à arte conceitual, que ele foi pioneiro. E assim, para analisar um pouco mais essa obra, né, de Bochner, A Linguagem Não É Transparente, né, que ele fez em 1970, a gente pode analisar a obra dele analisando também uma releitura que ele fez recentemente em 2020. Tá? Ele fez essa releitura aí, tá? E ele disse o seguinte sobre essa releitura: todos os abusos de poder começam com o abuso da linguagem. Todos os abusos de poder começam com o abuso da linguagem. Ele fez essa releitura para uma capa da edição limitada, né, da Primavera-Verão 2020 da Document. Então ele meio que responde, ele faz uma crítica sobre a pandemia, tá? Porque assim, em 1970, o Bochner, ele revelou nessa peça de parede, né, que ele fez intitulada Linguagem Não É Transparente, lá em Los Angeles, que foi um trabalho na época inovador, né, foi exibido várias vezes, assim, nos anos
nos 50 anos seguintes, né? Mas nunca apareceu como antes. Isso seria quase assim impossível, já que Buckner normalmente pintava e rabiscava diretamente na parede da galeria, permitindo que a tinta pingasse, né? Como se ela estivesse sangrando até o chão da galeria, tá? É um método que foi revolucionário, né? Ao borrar a distinta parede, né? Da galeria, isso distinguiu dos trabalhos que estavam ali no cenário. Bom, a cada interação dessa obra faz a gente pensar mais sobre a natureza meio obscura das palavras, né? Ele criou aí esse trabalho em idiomas que variam do inglês, francês e muitas outras línguas, tá? E muitas vezes ele rabisca a mesma frase, tá? Que é linguagem não é transparente, linguagem não é transparente. Só que pode não ser um trabalho mais conflitante dele, mas as suas peças foram baseadas em textos daquela época, tá? E que declaram que todo mundo está cheio de merda. Essa é a questão, né? Ou faz a gente perguntar, você está fora da sua mente? Mas sua advertência central é infinitamente pertinente, porque a interação mais recente dessa releitura que ele fez aí é em resposta à pandemia do Covid-19. Ele traduziu o trabalho para 15 idiomas diferentes e ele escreveu, dentre outras palavras, está escrito aí, tenho um amigo que é embaixador nas Nações Unidas. Dentre outras frases misturadas aí que não dá para entender muito bem, porque elas estão sobrepostas, né? É assim, propositadamente para ocultar e confundir assim qualquer leitura que fosse literal, tá? Então, uma imagem em preto e branco que resulta uma natureza caótica, como está o mundo agora, tá? É bem isso que ele quis mostrar por trás dessa releitura da sua própria obra, tá? Bom, agora falar um pouquinho da arte conceitual, né? Que iniciou-se na década de 60 e dentro dos anos 70 também, perdurou este movimento artístico e abriu mão do formalismo, né? da obra formal e dos objetos para se concentrar em uma ideia, um conceito, por isso que chama arte conceitual, tá? Essa arte ela valoriza mais a ideia por trás da obra do que a obra em si, do que o produto ali acabado, sendo que às vezes até a obra nem a obra de arte em si ela às vezes nem precisa existir propriamente dita, tá? As suas expressões são bastante variadas e abrange fotografia, vídeo, textos, performances, instalações contemporâneas, a expressão musical, entre outros elementos das linguagens artísticas, tá? Quer dizer, não existe limite, tá? Definido para que uma obra seja considerada conceitual, pois entre as suas intenções há várias interpretações de ideias, né, e de conceitos, mas existe sim críticas ou denúncias, são às vezes as mais presentes, né, na questão da arte contemporânea como um todo, porque o objetivo é que o observador ele reflita
sobre o ambiente que ele está, né? Assim como a violência, o consumo, a sociedade, né? Que são as preocupações básicas da arte contemporânea como um todo, né? Que é a arte dos dias de hoje. Bom, pessoal, por hoje é só. Anotem as dúvidas e a gente discute em sala de aula. Valeu!